Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje nós daremos início a uma nova playlist aqui no canal chamada É Fake, onde eu procurarei desmentir algumas fake news atuais e antigas, porque elas existem em relação à Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. E para dar início a essa nova playlist, o nosso tema é O Umbandista não crê em Deus. Bem, mas antes de começar, deixa eu dar 3 recadinhos rápidos aqui para vocês. O primeiro é que o curso básico de Umbanda está disponível aqui no canal. Portanto, você que sempre diz que adora as reflexões, que gosta da minha maneira de ver e compreender a Umbanda, você pode fazer este curso que foi escrito por mim e que está disponibilizado gratuitamente aqui no canal. Se você quiser baixar a versão em PDF, você vai lá no capítulo 1, na descrição do vídeo, que tem um link, basta você baixar. E se você quiser acompanhar a versão em áudio, basta você ouvir cada um dos 60 capítulos que foram disponibilizados aqui no canal. Então, só não vai aprender se não quiser, não é verdade? E o terceiro recado é o seguinte, eu resolvi criar essa playlist porque, infelizmente, nós vivemos na era das fake news, para tudo quanto é lado, e a Umbanda não escapa delas, né? Aliás, a Umbanda é muito prejudicada pelas fake news, pelas desinformações, pelos preconceitos, enfim, por uma série de atitudes negativas que mancham o nome da religião. Eu não sei se vocês reparam, mas você vê falar de Umbanda na televisão apenas em caso de intolerância, quando um traficante invade um terreiro, coisa assim. Não seja por relatos de violência e agressão, Umbanda não tem espaço na mídia. Então, se não fossem as páginas, blogs, canais, etc., Umbanda não teria visibilidade nenhuma. E nós continuaríamos ainda por muito e muito tempo, lutando contra toda uma corrente de pensamentos que tenta de toda forma nos desqualificar, não é? E uma dessas maneiras são as fake news. Então, por isso eu estou criando essa playlist e eu pretendo desmentir vários assuntos. Inclusive, se você quiser sugerir um tema que seja alvo aí de fake news constantemente em relação à Umbanda, você pode colocar aqui nos comentários do canal, beleza? Então vamos lá. Eu resolvi gravar esse assunto porque ontem conversei com um rapaz menor de idade e ele estava me contando, através ali do Facebook, que a família disse para ele não mexer com essa coisa de Umbanda, começa assim, não mexe com esse negócio, porque na Umbanda não se acreditava em Deus. Ele veio perguntar para mim, é verdade que a Umbanda não acredita em Deus? E eu vou responder, não, isso é uma baita mentira. Todo umbandista acredita em Deus. Todas as entidades nos falam o tempo todo em Deus. Só diz algo assim quem nunca pisou num terreiro. Porque se você foi num terreiro, seguramente em algum momento você deve ter ouvido as entidades falarem em Deus. Esse é um assunto recorrente. As entidades pedem o tempo todo para que nós oremos a Deus, para que nós possamos ter fé em Deus, confiança em Deus, de tal forma que seguramente essa é uma mentira. De vez em quando eu esbarro com essa questão, e isto é simplesmente uma mentira sistemática que as pessoas inventam para tentar desqualificar a Umbanda. Então, como nós vivemos num país, por exemplo, em que 86% da população ou é católica ou evangélica, e, portanto, acredita em Deus, quando você diz para alguém que tal lugar não acredita em Deus ou não é de Deus, naturalmente você impregna de uma conotação negativa. E é isso que essas pessoas tentam impor à Umbanda. Então, não haja a menor dúvida, todo umbandista acredita em Deus. Porém, nós temos a liberdade de louvá-lo à nossa própria maneira. É isso que essas pessoas não entendem. Elas acham que se a gente não fizer como elas fazem, se a gente não usar os nomes que elas usam, nós não estamos crendo em Deus. Este é o erro. Porque Deus pode ser chamado na Umbanda de Zambi, pode ser chamado de Olorum,
pode ser chamado de Olodumare, ou pode ser chamado simplesmente de Deus, pode ser chamado de Tupã, etc., porque cada um dos componentes culturais que vão dar origem à Umbanda e origem à tradição daquele terreiro carregam toda a terminologia daquela cultura. Então, você tem, por exemplo, terreiros de Umbanda que tem uma influência banto e que essas pessoas vão chamar Deus de Zambi. E tem terreiros de Umbanda que tem uma presença mais forte da cultura iorubá que vão chamar, por exemplo, de Olodumare. E tem terreiros, como é o nosso, em que se chama simplesmente Deus. Mas nós não temos a menor dúvida que Deus existe. E o que vem a ser Deus para nós? Deus é o Criador do universo, é o Criador da vida, é o Criador das coisas, dos mundos, dos seres. Esse Deus não necessariamente está antropomorfizado na figura de um homem, de um velhinho de barbas, na nuvem. A gente não vê dessa maneira. Mas nós entendemos que há uma força criadora, há uma força que deu origem ao universo, há uma força que deu origem à vida, há uma força que deu origem aos seres, há uma força que é boa, que é benevolente, que nos estimula constantemente ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual, e nós chamamos essa força de Deus, Zambi, etc., etc., como eu mencionei. Então, nós acreditamos que há um único Deus, Criador do céu e da terra, do universo, da vida, da matéria, do tempo, do espaço, tudo isso que está ao nosso redor e que nos forma. Portanto, é uma baita mentira, é uma fake news deslavada quando as pessoas querem dizer que na Umbanda não se crê em Deus. Muito pelo contrário, todo umbandista acredita em Deus, ok? Vou parando por aqui. Um abraço a todos.